Meus amigos do portal Contra a Prosa e do Landesvaldo Blog, vamos a mais um vídeo desta série de poucas e boas. Hoje nós temos para vocês aqui três assuntos importantes. Todo mundo já deve mais ou menos estar informado sobre a troca de nomes no Ministério da Saúde. Sai o Luiz Henrique Mandetta e entra o Nelson Teich. Aquela novela da briga de Bolsonaro com o ministro tinha que acabar assim. E acabou. Em demissão, mas não acabaram as consequências desta demissão. Bolsonaro vai pagar um preço absurdo por ele ter feito isso em meio a uma pandemia. O Mandetta cresceu. Mandetta era um desconhecido, foi deputado federal por 2 mandatos, mas nunca passou ali do seu estado, Mato Grosso. E graças à atuação dele, foi uma atuação, a gente tem que admitir, quando as pessoas fazem um trabalho sério. Mandetta foi tão sério que ele chegou inclusive a dizer que a Organização Mundial de Saúde estava demorando a considerar aquilo como, isto que nós estamos vivendo, como epidemia. Foi um dos primeiros. Ao contrário, Bolsonaro não quer nem ouvir falar dessa questão de lockdown, que inclusive nós não estamos em lockdown. Hoje mesmo, vocês viram, São Paulo não chegou hoje a 50% de afastamento social. 50% do estado de São Paulo continua em pleno funcionamento, que é o estado mais contaminado pelo coronavírus no país. O Teich, Nelson Teich, vai enfrentar um grande problema a partir de hoje, porque Bolsonaro deu nas entrelinhas do seu discurso uma tática de como quer que ele trabalhe, e diz que ele deve trabalhar em comum acordo com o exército. O que é que Bolsonaro quer dizer com isso? Está dizendo o seguinte: olha, estou nomeando ministro da Saúde, mas a estrela do espetáculo sou eu. E aí está o grande problema da demissão de Mandetta. Não se trata apenas de discordância, um a favor do isolamento social e outro contra. Não é só isso, não. É porque Mandetta cresceu tanto, e isso causou em Bolsonaro uma ciumeira terrível. E Bolsonaro é carrancudo. Bolsonaro sofre de uma doença chamada carranquismo, melhor, carrancismo, que envolve muitos problemas, teimosia, sabe? Chega inclusive a me dar uma ideia de que ele não é um ser humano normal, né? O professor Marco Antônio Villa já diz isso nas suas lives, no seu canal do YouTube, chama inclusive Bolsonaro de psicopata, né? E eu fiquei pensando comigo, esta doença terrível de você querer estar acima de todos, aquela ideia dele de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, desde que estejam abaixo de Bolsonaro. Ele é um ególatra, um egocêntrico. E aí muita gente pergunta como é que um homem desse chegou à presidência da República. Chegou porque, infelizmente, no Brasil a gente trabalha não com democracia,
A gente não vai à urna para votar naquele que está melhor preparado para administrar o país. A gente vai para as urnas para votar por ódio. Então, o ódio ao PT, o ódio à administração corrupta do PT, fez com que muita gente votasse em Bolsonaro. Mas também nós temos os dois extremos, os que são favoráveis demasiadamente ao governo que o PT fez, mesmo com toda a roubalheira escancarada, e temos do outro lado aqueles que defendem Bolsonaro com unhas e dentes, porque assinam, refletem e fazem exatamente o que o Bolsonaro faz. Então nós temos dois extremos no país que ficam se digladiando, ficam se ofendendo e que na verdade sofrem da mesma doença. Querem estar sempre no centro. E quem aparecer no campo deles por competência, eles imediatamente querem eliminar. Foi o que Bolsonaro fez com o Luiz Henrique Mandetta. E eu fiz aqui, tentando buscar uma justificativa menos científica e mais literária porque é minha área, eu reli ontem o conto O Alienista de Machado de Assis. E eu fiz então a comparação entre Simão Bacamarte, que é o protagonista do conto O Alienista de Machado de Assis, e Jair Bolsonaro. E aqueles que ainda não leram o conto, eu recomendo a leitura. É um conto extraordinário do século XIX. Não é um conto atual, não, é do século XIX. Mas está tão atualíssimo que faz a gente pensar que Machado de Assis ainda está vivo. Então, o Simão Bacamarte, ele é um cientista famoso na Europa, aí vem para o Brasil, ele é de Itaguaí, e resolve, depois de velho, ir para a sua cidade de Itaguaí. E lá abre a Casa Verde, né? E pede subvenção ao governo para colocar Itaguaí no mapa mundi. E aí pega o prefeito lá, faz um acordo com o prefeito e tal, e transforma a Casa Verde numa casa de ciência. Vocês não fiquem assustados não, que aqui é o louro aqui do lado que está fazendo zoada, né? Então, depois que ele consegue o acordo com o prefeito, ele então resolve estudar a loucura. E aí, vocês vão ver lá no conto que, passado o tempo, 1/3 da população de Itaguaí está na Casa Verde. E começa a gerar um certo medo na população. Porque todo mundo, pessoas inclusive consideradas normais, estão indo para a Casa Verde. Então o que é que acontece? Um barbeiro resolve criar lá um grupo de pessoas preocupadas com isso, e aí começam a combater a ciência, representada pelo Simão Bacamarte, e o poder, o prefeito. E o barbeiro se elegendo prefeito. Mas quando ele chega ao poder, ele percebe que a ciência, você não pode eliminar a ciência, que ela é absolutamente necessária para a nossa vida. Então ele resolve fazer acordo com o antigo inimigo. Simão Bacamarte está preparando suas malas para ir embora, ele então faz um acordo com ele, porque ele acha que ele tendo o poder e mais o poder da ciência, ele vai dominar tudo. Então ele faz um acordo com Simão Bacamarte para ele continuar, e ele vai dar subvenção, vai dar dinheiro para isso. Simão Bacamarte então volta à sua ofensiva e termina a história com uma coisa incrível. Eu não estou contando detalhes para forçar inclusive vocês a lerem o conto, mas termina boa parte da população de Itaguaí dentro da Casa Verde. E a coisa continua. Só que o cientista, ele tem consciência. E aí é que está a diferença entre Simão Bacamarte e Jair Bolsonaro. Simão Bacamarte percebe que se ele é que está fazendo a análise de quem é louco e de quem não é louco, e que boa parte da população de Itaguaí está ali dentro, tem alguma coisa errada. Ou todos ali de fato são loucos, ou o louco é ele. Então ele faz essa reflexão
e o final do conto é belíssimo. Não vou dizer para vocês lerem O Alienista e Machado de Assis. O final do conto é belíssimo. E aí está a principal diferença entre Simão Bacamarte e Jair Bolsonaro. Simão Bacamarte acreditava na ciência e duvidava de suas próprias teorias, porque todo cientista cria verdades temporárias, elas não são eternas. Jair Bolsonaro não acredita na ciência. Jair Bolsonaro só acredita nele mesmo, no que ele diz. E é aquele tipo de cara que eu sempre digo aqui no meu blog, nos meus textos. É o sujeito que mente e acredita na própria mentira. Segundo tema deste vídeo é a derrubada do prédio onde funcionou o saudoso clube do Barão do Rio Branco, na cidade de Poço Verde. Aliás, não é o segundo prédio histórico da cidade a ser derrubado. As casas das Irmãs de Santa Maria também foram alijadas do mapa. Isto sem nenhuma pena. Isto sem nenhuma preocupação. É como se fosse algo absolutamente natural. E não é. Minha gente, um povo sem história é um povo fadado ao fracasso. A gente tem que olhar para o passado não para repeti-lo. A gente tem que olhar para o passado para preservá-lo. Principalmente naquilo que for bom. A gente tem que olhar para o passado para ver os erros, para não mais repeti-los. E a gente insiste em não valorizar a arte e a cultura neste país. Principalmente nesses sertões, que olha para o passado como se fosse algo velho e imprestável. Não é. E sobre este tema, eu não preciso dizer muito, porque o professor professor Lula, que foi diretor do João de Oliveira, filho de Zé Emílio, ele escreveu um texto belíssimo, publiquei aqui no Contraprosa, está tendo muitas leituras, mas ainda não o suficiente. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no texto, que é um texto belíssimo, de um saudosismo maravilhoso. Está de parabéns o professor Lula. Está aberto, inclusive, aqui o Contraprosa, não só para o professor Lula, mas todos aqueles que queiram fazer textos. Não há censura. Eu não gosto de censurar. Eu posso até pensar diferente de você, mas os textos eu publico aqui. Quem quiser, leia. Quem não achar que não é verdade, não leio. Quem achar que é contra as suas ideias, não leio. É simples. Mas a democracia exige que a gente abra espaço para todos. Mas o texto do professor Lula, eu li, inclusive, já 3 vezes, um texto muito bem feito, muito bem elaborado, que fala sobre essa questão da derrubada do Barão do Rio Branco, que é a foto lá, inclusive, histórica. E, para mim, uma foto que vai perdurar por décadas, com o piso, o lastro do solo, sem mais aquele casarão que durante décadas abrigou a memória e a cultura do povo de Poço Verde e divertiu também muita gente. Portanto, eu recomendo essa leitura e o Contraprosa está aberto. Professores, pessoas que gostam de escrever, poetas aí, podem mandar os textos, a gente publica, não custa nada. Isso aí é para a gente preservar, inclusive, também a memória deste povo querido aqui da nossa região. Portanto, Requiem para o Barão é o nome do texto do professor Lula. Para quem não conhece Lula, porque é uma coisa incrível, né? Lula era muito conhecido, mas depois que Rita, a esposa, virou vereadora, muita gente diz, não, é Lula de Rita. Ou, né? Porque ela se elegeu como Rita de Lula. Mas hoje, como ela ficou também famosa, vocês podem também entender que é o esposo da ex-vereadora Rita, que fez esse texto extraordinário e que está lá no portal do Contraprosa. O terceiro assunto de hoje, e o último, é a novela do vice, ou da vice, do futuro candidato da oposição, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Heliópolis, José Mendonça Dantas. Antes de falar sobre esses vices, eu tenho aqui 3 enquetes que foram feitas pelo portal
Impacto Jovem Blog, do nosso queridíssimo tio, o Jorge Souza, e lá ele fez 3 enquetes. Vamos detalhar aqui, não vamos dar os resultados, até porque ele deve divulgar, só vou dar en passant. Uma enquete para vereadores com os vereadores atuais eleitos. Essa enquete teve 3 bem votados, foi Ana Dalva Maria e o vereador Gilmar. E outra enquete sobre novos nomes para a vereança em Heliópolis. E aí eu dei risada quando ele colocou a expressão, deixa eu ver aqui que eu anotei, 16 jovens promissores na política. E aí ele coloca entre os 16, vai lá que o professor Roque ainda não é lá não é uma estrada tão longa assim de tempo, mas pelo amor de Deus, Naldinha e Elza, entre 16 jovens promissores. Ô tio, pelo amor de Deus, né? Coloque 16 nomes promissores, mas jovens. O pessoal é mais velho que eu, tio. Vamos lá. Mas voltando, dos nomes que apareceram lá, nós tivemos o professor Igor, Raul de Ioiô e Elza de Valtinho como os 3, digamos assim, mais votados. O restante da enquete, vocês, por favor, acessem lá o blog do tio, vocês vão ver. E teve uma enquete para os vices, ou as vices, pré-candidatas à chapa do vereador José Mendonça. E aí, nós tivemos os 3 nomes mais citados. Em primeiro lugar, Elza de Valtinho, com a votação lá em cima, sinal que o peso político, né, desta senhora está muito forte em Heliópolis e deve trazer muitos dividendos à chapa de José Mendonça. Em segundo lugar ficou a professora Soraya, empatado com Edinaldo da Comercial Andrade. Dos 3 aqui, vamos falar abertamente, dos 3 aqui, o candidato a vice melhor para Mendonça é o Edinaldo. Isso aí está óbvio. Dona Elza não traz nada para Mendonça, vou falar sério, já é do grupo. Vai trazer o que mais para Mendonça? Além disso, é a esposa de Valtinho, que vocês conhecem a história toda aí. A professora Soraya não traz nada. Talvez seja um pouco até melhor que Elza, mas não traz nada para Mendonça. Todo o staff familiar de Soraya já era. Pouquíssimos votam contra, né? E os que votam contra continuam votando contra, né? E o Edinaldo não, pelo menos segura Celso, né? Acredito que Celso vai querer que seu empregado seja vice para lhe dar, inclusive, um respiro político. E com certeza ele abraçaria novamente a candidatura de Mendonça. Mas nenhum dos 3 deve ser o vice de Mendonça. E aqui eu quero deixar bem claro a vocês que essas enquetes que o tio fez, elas não têm valor científico. Ela é momentâneo e está agrupada para um grupo específico na internet. Portanto, não vai representar uma verdade. Tio sabe disso, e nós sabemos disso. Não é uma pesquisa que você abrangeu todo o município. Até porque a internet hoje é terra de ninguém. Com 10 telefonemas você liga para um amigo, você consegue 10 votos. Então não é especificamente uma coisa que a gente possa acreditar que seja verdade política do momento, mas é uma coisa destinada a um público específico, que é o público da internet. O vice de Mendonça não será nenhum desses 3, não será o professor Roque e nem outro que vocês possam imaginar. Acredito até que a uma altura dessa, até o grupo de Araújo já foi rifado também da vice. Se Mendonça quiser chegar a 4 de outubro com uma considerável chance de ser prefeito de Heliópolis, o vice dele é Zé do Sertão. Eu sei que muita gente do grupo vê Zé do Sertão com desconfiança, mas quem é que não vê Zé do Sertão com desconfiança hoje? Repito, é a melhor
opção hoje que Mendonça tem. Nenhum desses nomes aí estão sendo falados. Tem a menor chance de ser vice de Mendonça, a não ser que ele queira fazer o que nunca se fez na política de Heliópolis. Escolher o melhor candidato e não aquele mais viável para se ganhar uma eleição. E isso eu duvido muito que aconteça. Portanto, se Mendonça quiser alguma chance concreta de vencer a prefeitura, de vencer a eleição para prefeito de Heliópolis, agora em 2020, seu melhor vice hoje, a não ser que apareça alguém que dê mais densidade eleitoral à chapa. Aí é outra história. Mas se não, o melhor nome hoje que ele tem é José do Sertão. Ruim com ele, pior será sem ele. Porque se ele não for o vice, pode ter certeza disso, e ele resolver tirar os candidatos a vereadores todos dele e ir para uma chapa independente, ou quem sabe até votar por pura raiva, por pura vingança em qualquer outro candidato, se ele resolver ir para o palanque de Tiago Andrade sem nada em troca, que eu acho uma possibilidade muito difícil, muitíssimo remota, é o único nome que Mendonça tem hoje para não criar esse rombo eleitoral na chapa da oposição. Enquanto isso, Tiago Andrade está no seu barco, navegando em mares tranquilos, e com um bocado de gente nadando ao lado pedindo um espaço. Tiago está muito bem na fita, aguardando apenas o desenrolar da oposição. E a oposição, eu tenho certeza, está fazendo tudo para colocar diante do navio de Tiago Andrade uma tempestade. Até agora, o mar está tranquilo para o candidato do governo. É isso aí, gente. Era isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço. Acessem lá o meu canal no YouTube. Vamos lá, dê um like. Não gostou? Dislike. Eu não posso agradar todo mundo. Mas se inscreva lá no canal. Faça a gente crescer. Porque a gente crescendo, a região cresce com você. Pelo menos nessa parte da imprensa, né? Muito obrigado por hoje e até a próxima.